E já tenho aqui em tela leitura do fato. Pois é, o nosso quadro aqui com o nosso bookster, o Pedro Pacífico. Você sabe o que significa a palavra parasocial? Parasocial, tudo junto. O dicionário de Cambridge elegeu parasocial como a palavra do ano de 2025. Ela é usada para descrever a conexão que as pessoas sentem com alguém que elas não conhecem pessoalmente ou mesmo com uma inteligência artificial. Mas que papo, hein? Conexão mesmo com uma inteligência artificial? Então vamos com o nosso quadro Leitura do Fato. Conexão com quem a gente não conhece. Mas que papo é esse? Olha, eu estou habituada a fazer essa caminhada e a chegar aqui e dizer: oi, Pedro, bom dia. Mas cadê o Pedro, gente? Aham! Tu estás aí em algum lugar do planeta, my friend, viajando, Pedro Pacífico. Exatamente, diretamente do Ceará, dessa terra maravilhosa, aproveitando esse final de ano. Que coisa linda, com os pés. Quem está com os pés no Nordeste está sempre bem amparado, que esse povo é demais. Ô Pedro, parasocial deu uma bugada na minha cabeça, assim. Como assim você ter uma conexão com alguém que você não conhece? Quer dizer, ter uma conexão com alguém que você não conhece, tipo um amor platônico à distância por alguém famoso, sei lá, o que é isso? É quase assim, e pode virar algo extremo, como esse amor platônico, em até alguns casos, ir para um caminho que a gente não gostaria. Né? Esse termo relação parasocial não é novo, mas já tem lá desde 1950, mas vem ganhando muito destaque por conta das redes sociais. E você sabe o que que essa relação parasocial pode se tornar algo grave, como um caso de stalker que a gente viu recentemente com a Isis Valverde, por exemplo? Vou explicar para você, Elisa. Essa relação parasocial, como você até disse no começo, é uma relação unilateral. Isso é muito importante, porque é alguém que tem uma admiração, se sente amigo, às vezes até se apaixona por outra pessoa, mas não tem essa reciprocidade. E nesses casos da relação parasocial, são relações, né, admiração por celebridade, por uma inteligência artificial. Existe hoje em dia, né, inteligências artificiais criadas para simularem relacionamentos, para simularem amizades Que com coisa doida. personagens fictícios. Então, você se apaixona ou você passa a amar e ter uma amizade por determinado personagem. A gente até já viu, às vezes, casos de novelas em que o vilão ele passa a ser tão odiado pelas pessoas que a atriz que interpreta o vilão, ela passa a ser assediada nas ruas por conta disso. Então, essa linha tênue, né, que vira entre o que é real e o que não é real. E, assim, a gente não pode achar que toda relação parasocial ela é problemática. Os especialistas até dizem que ela pode ter, sim, benefícios emocionais, sobretudo na juventude, quando o jovem ele busca referências, né, de pessoas para admirar, que ele quer talvez imitar algum hábito, aprender, até entretenimento. O problema é quando a gente passa essa linha tênue, e ela é bem tênue, entre uma admiração saudável para algo que passa a É. ser obsessivo. Até esse ano, por que que ela foi escolhida a palavra do ano? Pois O é, isso que eu dicionário ia te Cambridge. perguntar, Pedro, se é porque ocorreram muitas buscas sobre essa palavra ou porque é um comportamento em alta e aí o dicionário elegeu que essa é a palavra do ano. É um pouco dos dois. Teve muita busca esse ano, e aí eles viram, por exemplo, um caso que foi muito emblemático em 2025, que foi o noivado da Taylor Swift. Foi uma comoção na internet esse noivado. As pessoas realmente sentiram uma emoção tão grande como se elas fossem amigas, Que como se elas fossem coisa. muito próximas da Taylor Swift. E isso gerou realmente uma repercussão nas redes que as pessoas pararam para analisar essa situação, né? Como é que uma comunidade tão grande, de milhões de fãs, fica tão comovido por alguém que você não conhece. Então, isso trouxe essa curiosidade e as buscas, então, por essa palavra aumentam. Tem também Uhum. o luto parasocial, quando uma celebridade Sim. falece, que Preta gera também Gil. uma comoção. Exatamente. Então, a gente tem alguns tipos, né, de relacionamentos parasociais. E o que, que os especialistas recomendam que a gente preste atenção? Primeiro, quando isso gera até um isolamento social. Então, a pessoa ela prefere ficar com aquele relacionamento com aquela celebridade, né? Então, viver isso nas telas,
ficar assistindo uma live do que ela prefere isso do que sair de casa para encontrar amigos, para encontrar familiares. Então, isso é um ponto que chama atenção. E outro ponto é a idealização extrema, ou seja, quando você passa a acreditar tanto naquilo, tanto naquela amizade, que você é manipulado por aquela pessoa, né? Por exemplo, influenciadores, alguns, eles se aproveitam desse tipo de relação para incentivar o consumo, então para vender, né, os Uhum, seus produtos. Eles falam, vem aqui, meu amigo, pode confiar em mim, a uhum, gente é amigo, né, a gente é muito próximo. E isso gera, né, consequências negativas para quem está do outro lado e acha que está recebendo algum tipo de afeto, de emoção, quando no fim acaba se ficando um pouco até isolado e uhum. solitário. E o que é muito sério, Elisa, é quando isso passa para um ponto tão extremo que vira o stalking, né, que a gente chama, que é essa perseguição extrema, persistente. A gente viu recentemente o caso da Isis Valverde, que foi perseguida por um fã dela por mais de 20 anos, e recentemente ele foi preso em flagrante, agora em dezembro de 2025. E o que é interessante a gente ver, e até isso tem a ver com o tema que você estava falando, seríssimo, muito importante, antes da minha entrada, né, de violência contra mulheres, que desde 2021 essa perseguição, esse stalking, ele é um crime tipificado no Código Penal e em 2023, a gente tem esse dado, foram 77 mil casos registrados de stalking contra mulheres. Então, o stalking ele pode vir de uma Nossa, muita relação coisa, Pedro. parasocial, exatamente, então, da questão da celebridade, mas não só. Ele também existe no dia a dia. Então, uma mulher pode se sentir perseguida, né, por um homem, isso não tem nada a ver com celebridade e redes sociais, e ela pode registrar esse caso, porque isso é um crime. Então, imagina desses 77 mil, que já é muita coisa registrada, imagina quantos casos as pessoas nem sabem que isso às vezes é um crime, então também é importante de saber disso, né? Aquela perseguição daquela pessoa Sim. que ela te segue, ela fica indo atrás de você, fica te chantageando nas redes, e isso pode ser muito perigoso e até levar a um tipo de violência, né? Se a gente lembra, por exemplo, do caso do John Lennon, que teve esse Nossa, fã, pois né, é, muito aqui verdade. entre aspas, né, que acarretou aí um final muito trágico. E quando a gente pensa em referências culturais, a gente teve recentemente, ano passado, aquela série que foi muito famosa, a Bebê Rena, que mostrou um caso de stalking. Eu não sei se você chegou a assistir, Elisa, Não, Bebê eu não Rena, mas vi, é uma mas série. ouvi tanto É, falar. Nossa, incrível como fez sucesso, né? fez muito sucesso, porque é muito desesperador, né? Você vê uma pessoa que não tem ideia direito de quem é aquela pessoa que está perseguindo e a obsessão, realmente. Ela pode deixar a sua vida, assim, muito, muito prejudicada. E tem um livro do Stephen King que chama Misery, Louca Obsessão, também foi adaptado para as telas, que é a história de uma enfermeira que ela admira muito, ela é muito fã de um autor e ela acaba se envolvendo aí de uma forma muito intensa demais, né, e violenta contra esse autor de livros, porque ela mistura, né, o que é a história que ele cria, essa obsessão que ela tem por ele. Então é algo que também já vem sendo retratado nas telas e nos livros há um bom tempo e o que vem se intensificando por conta das redes e da proximidade que a rede social pode trazer. Porque é isso, você às vezes está na casa, né, do influenciador, da celebridade, você está vendo a família, você passa o Natal com ele, tem as lives. Isso gera uma situação que, para quem está do lado de cada das telas, não entende direito, né? Será que eu sou realmente amigo ou tem milhões de pessoas nessa mesma situação? E você sabe que a gente, bom, quem trabalha com comunicação, quem está exposto a veículos de comunicação, eu imagino que você também passe por isso, né, Pedro, em rede social. É muito comum a gente receber mensagem de, sei lá, ao publicar um story, falando para todo mundo, mensagens de pessoas que acreditam que nós fizemos aquela publicação especificamente para aquela pessoa e a pessoa começa a acreditar. Gente, isso é muito sério. Começa a acreditar que está tendo um relacionamento com essa pessoa que publicou o story, que era para todo mundo. Isso é habitual, viu, gente? Volta e meia nós estamos, imagino que Pedro, meus colegas, fazendo denúncias às redes sociais. Olha, essa pessoa precisa de ajuda, porque ela está acreditando que existe um relacionamento, onde não existe. Ô Pedro, só uma dúvida, você chegou a falar da inteligência artificial? Porque eu citei aqui a questão de inteligência artificial, não sei se você já passou por esse tópico também?
Então, a inteligência artificial, ela está trazendo relacionamentos e aplicativos para suprir um pouco a carência das pessoas, a solidão, né, a dificuldade de encontrar um parceiro. Então, você pode personalizar parceiros, Que coisa. né, relacionamentos amorosos mesmo, com características físicas, Que coisa. características psicológicas, para te atender. Então, não tem aquele filme Her, ou Ela, que é muito isso. Um homem se apaixona por uma máquina. Então, já Aham. tem empresas desenvolvendo softwares e aplicativos para promover esse tipo de relacionamento. O que também é muito complicado, porque no final das contas, você acha que existe alguém do outro lado, né? Que aquela máquina tem um sentimento, quando na verdade ela só está respondendo a comandos específicos, a uma programação. E isso é muito recente, mas isso está crescendo e a inteligência artificial está ficando cada vez mais rebuscada para conseguir te responder de forma mais personalizada e começar a criar algum tipo de conexão ou intimidade que, na verdade, ela é artificial, né? Como até o próprio nome diz, mas as pessoas acabam se esquecendo. Pedro Pacífico, o nosso bookster aqui. Semana que vem a gente conversa de novo, aí eu converso com você pela tela ou com você pessoalmente, Pedro? Pessoalmente, estou de Aham, volta nos estúdios terça-feira que vem. tá bom. Traga-nos livros, porque esse cheirinho de livro é muito bom, viu? Pessoalmente, como a gente gosta. Toda vez eu vou embora aqui com Pode deixar. desejo de ler todos os livros que o Pedro traz pra gente. Um abraço, Pedro. Feliz Ano Novo. Para você também, Elisa. Feliz ano novo para todo mundo aí de casa. Sem relação parasocial, hein? Só relação real, por favor. Beijo, beijo, Pedro.